Família, imagina um anime censurado num ponto absurdo. Pois é, Remonster é o dobro disso, literalmente. Mais uma vez, eles não mostraram algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Por exemplo, o tanto que os elfos sofreram. Mano, eles simplesmente foram tirados ali de todas as partes sombrias, sangrentas, uma coisa que surreal. Tanto que muita gente pensou que quando o Remonster viesse, teria sido adaptado, seria uma das histórias mais cruéis, mais sombrias de todos, nos últimos tempos, superando até Goblin Slayer, que já era pesado pelo fato dos goblins e tudo mais. Só que acabou que não rolou o que se esperava. Então hoje a gente vai discutir cada pontinho desses últimos episódios aí. Então pega sua pipoquinha, pega seu suco, sua água, vem comigo, preparadíssimo pra gente acompanhar tudo junto. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, acontece que se a gente for dar um número do capítulo ali específico que ocupou esses últimos episódios, quando os elfos foram capturados, parece que pelo contexto da história do anime, eles são usados para reprodução, e poucas palavras são violados. Eles deixaram tudo mais simples pra gente. Só que falando um pouquinho mais sobre a realidade, o que realmente dizem nos textos da novel, a primeira coisa que o Ogurou fez, o protagonista, né, que agora se tornou um Ogo, graças à capacidade de manipulação dele de fluidos, era simplesmente que ele poderia criar uma substância libidinosa que realizava os desejos sexuais daqueles que tocavam, triplicavam ou quadriplicavam esses desejos, tá? E com essa mesma substância, ele se certificou de que todas as elfas recebessem essas drogas para que fossem violadas, segundo a hierarquia de todos os goblins durante todas as noites. Independentemente do sexo, seja homem, seja mulher, eles admiravam bastante esses detalhes grosseiros que rolavam, tá? Tanto que o Ogakit, ele queria pedir uma outra senhora da terra dele em casamento, porque os dois eram muito apaixonados e tal, e acontece que, numa certa noite, antes disso acontecer, o Goburou contou a ele que o amigo deveria treinar ali, meio que praticar com os elfos primeiro, para que ele pudesse controlar a força dele e não se machucar quando fosse fazer com a parceira, né, a lua de mel dele. Então, mano, o Ogakit, ele fez isso, ele foi embora, levou 10 elfos homens junto com ele pra caverna e inseminou todos os 10. 2 desses elfos, ainda por causa da falta de prática, de realização das coisas, eles acabaram se quebrando, se arrebentando tudo por trás lá, meu irmão. É isso aí mesmo que você tá imaginando. Então já dá pra gente ver que essa novel é uma novel muito brutal, é cruel. Se tivesse sido animada, como estava escrito na novel, a polêmica ia rolar solta, não ia ter como. Igual aconteceu com outros animes aí muito famosos recentemente, recente mais ou menos, mas Taifuku é um exemplo deles. Foi um anime muito polêmico quando saiu. A novel também contava uma perspectiva dos elfos machos, cara, dentro daquela caverna. A princípio eles se sentiam desonrosamente indignados com isso aí. Só que o sangue daqueles monstros com que eles tocavam e tinham contato fazia com que eles se entregassem ao prazer, cada dia sendo mais maravilhoso para eles. E depois deles serem levados para fora, de serem incluídos no regime de treinamento, eles sentiram um sentimento ali de plenitude invadindo os seus corações. Estavam sendo escravizados literalmente de corpo e alma. Enquanto isso, mano, o Goburou tava sorrindo, cara, dizendo que agora eles finalmente iriam pagar pela arrogância do seu líder. Apesar de que todos os seus soldados, os companheiros, essas senhoras, todas as mulheres, eles eram completamente inocentes. Outra coisa aqui é que a gente tá falando dos óculos da Gob Mi agora, né? Ela tem umas características muito especiais depois que ela mudou, mas o Goburou não ordenou que os óculos fossem criados, fabricados, só que quando ela evoluiu, automaticamente esses óculos apareceram nela, né? E ela, assim, era como se fosse parte da habilidade especial, ou uma espada que já veio com uma bainha, né, alguma coisa assim mais completa. Só que não se sabia exatamente isso desde o início, onde esse assunto nasceu ou nem como eles foram simplesmente criados. Era a lei da natureza, a lei da ordem que criou essa matéria e alcançou o que ela alcançou, contendo um poder do usuário. Inexplicavelmente, foi isso daí que aconteceu. Outra coisa relacionada era a bênção do deus do gelo. Os deuses, ou a bênção no geral dos deuses, são mais poderosos do que as bênçãos daqueles semideuses, por exemplo. O do gelo permite que ele crie grandes quantidades de atributos, sem colocar ou arriscar a própria saúde e nem sem consumir um pouco de mana quando ele é usado. A magia do gelo, do usuário, tem um risco específico de se congelar, só que com essa proteção divina do deus do gelo, essa preocupação desaparece, gerando 10 vezes mais para a quantidade do que um mágico médio poderia lançar. Outra coisa era aquela semi-senhor de sangue, né, que era reconhecida pelo Goburou como um dos mais fortes aspectos de combate corpo a corpo ali, né, as mais fortes pessoas no geral. Com essas habilidades de manipulação de sangue, manipular o sangue no geral,
tanto seu quanto do seu oponente, o que é algo bem roubado. A gente já viu essas habilidades em outros personagens também, e é uma parada absurda, tá ligado? Isso tudo acaba fazendo com que ela consiga enfrentar um corpo, uma combatente corpo a corpo ali, limpíssima, sem oponentes difíceis pra ela. Até mesmo o próprio Goburou teria dificuldade de derrotar ela em combate corpo a corpo. Não tem lugar para se escapar, não tem lugar para tomar distância e sem poder usar nenhum tipo de habilidade. Na verdade, ele até começou a considerar como se fosse um terceiro ou quarto mais forte dentro de tudo isso, né, dessa organização dele. O primeiro, obviamente, seria ele, o segundo seria o Gob Kit e o terceiro seria a Gob Mi. Mas não tinha certeza se seria mais forte do que ela ou não. Depois de um tempo, o Goburou se lembra dos brincos ali, que estavam entregando num pro outro, todos pros elfos, né? Ele tinha duas habilidades especiais, além de comunicação a longa distância. Primeiro, ele não confiava de jeito nenhum em ninguém, mas desde que eles decidiram se juntar ao seu grupo, teria que dar esse brinco pra eles. Ele não queria mais um certo tipo de liberdade com membros da espécie deles, porque agora eles estavam sob a sua proteção. Mas ainda assim, ele sabia que em qualquer momento eles poderiam trair o Goburou. Portanto, os brincos ele exigia que usassem a mesma capacidade de escravidão e cancelamento, além de também regeneração. Tanto que, uma vez instalados nas pessoas, submetiam elas à vontade de quem criou esses brincos. E isso permitia garantir uma segurança de todos os outros goblins, sem medo de ser extraído. Depois temos a questão do Myrtil lá, que foi encontrado, né, que era incrivelmente eficaz contra pessoas que não estavam mortas. Mas tem um pequeno problema, um inconveniente aí. É que isso, para os esqueletos que o Goburou estava gerando, na verdade, parecia ser imunes a essa fraqueza, essas características dos elfos. Enquanto eles enfrentavam esses mortos-vivos aí, eles estavam confiantes, mais calmos, né? E eles pensaram que eles poderiam derrotar os bichos sem esforço nenhum. Só que quando foram confrontados, eles perceberam um grande erro. A fortaleza dos mortos, a fortaleza desses esqueletos, era infinita resistência. Então, se eles não fossem capazes de derrotá-los nos primeiros minutos de combate, se eles perdessem a sua energia e começassem a ficar cansados, a batalha seria determinada em 2 tempos. E esse foi o principal motivo pelo qual muitos dos soldados elfos não puderam continuar o confronto na luta contra os esqueletos. Eles se sentiram frustrados. E isso, beleza, tudo bem, mas assim como foi dito, eles curaram-se graças a essa frustrante dor e também as drogas de serem usadas, né, nas noites lá pelo Goburou. Eles se sentiram uma espécie de prazer perverso, emergindo dentro deles das profundezas do seu ser. Agora, por que o Goburou começou a incluir escravas, né, para certas coisas aí nesses treinamentos de combate? Primeiro, ele não estava com medo de que eles o traíssem agora, já que eles estavam equipados com os brincos, como eu disse anteriormente, tinha a função de escravizar aquelas pessoas, né? E segundo, ele já estava pensando no porquê realmente era muito absurdo manter pessoas altamente boas e tal, bem treinadas e qualificadas, possivelmente sendo até mais fortes do que soldados comuns, que estavam sob supervisão, simplesmente abrindo as pernas para satisfazer os desejos das outras pessoas. Então ele decidiu usar esses caras como máquinas de guerra, sacou? Como combatentes de primeira linha. O Goburou ele não poderia comer fantasmas, mas também tem uma habilidade nesse mundo que era um médium espiritual, que é possível se tornar tangível para os espíritos, né? Alcançar eles. Então o Goburou disse que um dia, se ele encontrasse alguém com essa habilidade, independentemente do custo, ele adquiria essa habilidade e depois tentaria saber o sabor dos fantasmas aí, porque ele come bastante coisa, né? Ele poderia pegar a habilidade dos fantasmas também. Certamente eles teriam habilidades muito raras e muito estranhas, mas seria maravilhoso pro corpo dele usar isso daí. E comentando rapidamente sobre algumas informações ali, os esqueletos ou os fantasmas comuns não podem durar mais do que 10 segundos sob a luz do sol, tá? Depois eles acabam desaparecendo, mas tem uma exceção, os esqueletos que são de alto nível, que o Goburou gasta muita mana para que eles consigam, né? Aqueles com os ossos pretos, eles são capazes de serem criados e resistir até 10 minutos de consumação ali durante o céu aberto, né? E a potência deles é bastante reduzida, a ponto de qualquer coisa ali poderia enfrentar ele, derrotar ele, qualquer micharia derrubava esse esqueleto. A gente viu que também tem um Goblin específico que adora comer cadáveres. E o Goburou, ele meio que mencionou isso. Aqueles que comem cadáveres em decomposição, eles podem se desenvolver, ter uma evolução conhecida como ouro, uma espécie de morto-vivo que se alimenta dos cadáveres mortos, ali da morte de fato dos inimigos. Mas isso é muito curioso, porque o zumbi que ele estava por perto, prestes a ser devorado, foi gerado pelo Goburou. E isso, curiosamente, é diferente dos esqueletos, se tocando a luz do sol, não desapareceram no seu corpo, né? Quando amanhecer, ele não some.
poderia simbolizar uma certa estratégia de combate bastante cruel. Sim, ele convocava uma ordem de zumbis, né, para atacar todos os assentamentos dos caras, e eles eliminavam, executavam ou algo assim. Depois da chegada do sol, quando eles atacaram, eles morreriam, porém, eles não têm o sol para fazer eles sumirem, então os corpos viveriam, ficariam ali e permitiriam transmitir muitas doenças para os seus adversários, o que significaria uma forma cruel de derrotar o inimigo. A gente tem a alabarda do Goburou também, que tem muitas habilidades funcionais, cara, são habilidades diferentes. Diz inclusive que pode conter 4 elementos até, né? Mas como tem uma ativação dessa mesma ali pela borda da lâmina, que invoca água quando o Goburou lança o corte forte em direção ao ar, a lâmina da água acaba disparando. Dessa parte tem uma dica superior ali, uma partezinha que serve como lança, que dispara raios e usa as habilidades todas estocadas triplas de raios ali, que se dividem em 3 partes traseiras, né? Tem um pico do fogo também, quando ele esfaqueia algo com essa lança e imediatamente usa uma torrente de chamas para simplesmente acabar com a pessoa, baixar ali, mantendo o controle de tudo, e ele também pode prender ela no chão e se preparar para uma armadilha. Ele consegue manipular as coisas ali à vontade. É uma arma útil dependendo da série, do jogo, do anime, enfim, que a gente está assistindo. Pode ser considerada como uma arma lendária até em certos lugares. Vale a gente destacar também que naquela noite, quando o Gob Kit se declarou para quem ele queria se declarar, eles fizeram, né, tiveram a lua de mel deles selvagem ali, de fato, graças às recomendações do Goburou, tudo funcionou. Ele praticou primeiro com os elfos masculinos para tentar coordenar muito bem, né, a quantidade de força que ele teve para ser exercida e transformou isso num negócio prazeroso para ambos. Então, eu não entendo bem como é que essa coisa funciona, tá? Mas, apesar que a menina não sofreu muito, ao contrário dos outros elfos, né, que como eu disse, ficaram quebrados ali com as costas toda estragada por causa do Gob Kit. Ele tinha tanta força física vinda das profundezas do coração dele que o Goburou não foi capaz de seguir o sparring nos treinos com ele e tal. E a força, inclusive, da dor que ele estava causando ali, era muito absurda. Então acabou que o Goburou nem treinou de fato com ele, deixou na verdade uns esqueletos lá negros que são um pouco mais fortes, né, que a gente falou, pra poder lutar contra ele, treinar, porque ele disse tipo, caraca mano, nesse passo tu vai quebrar meu braço, não consigo lutar contra você, então não tem como. E a Ruivinha, mano, falando dela agora, ela também tem um detalhe específico, mórbido no relacionamento, relacionado à força dela. Ela se tornou um guerreiro noir, né? Um guerreiro negro forte por causa do golpe do monstro. E se ela não comesse o monstro periodicamente, ela acabaria morrendo. Mas como tinha um ecossistema onde ela estava, o que ela basicamente comia todos os dias era monstro. Não tinha problema. Agora bem, por que ela tá ficando tão forte assim? Acontece que essa garota guerreira, a gente já falou disso aqui em outros vídeos também, ela vai ficando mais forte quanto mais carne ou substância de monstro ela absorve. Só que ela adquire o poder. Ela estava tendo um fornecimento constante de substâncias vindas dos monstros incrivelmente poderosos, à beira do lendário que ela consumia todas as noites. Isso mesmo, eu tô falando sobre o elixir poderoso de calibre muito alto produzido ali em casa, nas noites de paixões, que costumava fazer ela engasgar com esse líquido, né, que fazia os olhos dela virar e ainda assim ativava e aumentava a forma de poder. Era muito louco a gente ver isso daí, né? E permitindo o Goburou conversar com os outros goblins no lugar de algumas dúvidas, né? Era uma maneira bastante estranha de aumentar poder vindo de uma história. Agora, um detalhe também que não é conhecido, geralmente, né? É o problema que o mirtil, apesar de ser um material exclusivo dos elfos, ele não é muito fácil de se produzir também. A gente comentou que eles podem não atingir os esqueletos criados pelo Goburou, mas esse fato é incrível, né? Porque é muito complicado, mesmo entre as outras raças conseguirem produzir. Só algumas poucas famílias de artesão conhecem esse procedimento complexo para refinar o minério desse material. Era muita sorte tu encontrar pessoas específicas ali, como por exemplo aquelas meninas dos elfos que conseguiam, exclusivamente sabiam como tratar esse material. Era física pura, entendeu? Então, pra tu ver como é que o nível é. E uma coisa que não foi comentada, mas eu falo pra vocês aqui, é que os elfos, eles começaram a ter uma negociação ali, né? E pra cumprir a tarefa aí de acabar com os humanos, ele ofereceu 40 barras de mirtil que pudessem ser forjadas em qualquer arma específica que eles quisessem. Isso aí eu já acho um pouco mais interessante, tá ligado? Porque, pô, é uma coisa absurda você conseguir uma arma de mirtil, porque é o que a gente falou, não é tão fácil assim, são coisas exclusivas ali dos elfos pra eles produzirem, sacou? É um material puramente refinado, então não tem como eles liberarem facilmente.
E fora isso, teriam 30 espadas de Mithril e 3.000 flechas de Mithril, 5 arcos de herança lendária familiar e eu não sei quantas moedas de ouro relacionadas à economia deles ali eles dariam também. E assim ele acabou colocando tudo aqui, eu também recebendo o direito de todo o saque que pudesse obter do exército humano. Literalmente, reivindicar os corpos, usar as armas do inimigo, tudo. Algo que não tem nem como rejeitar, principalmente se a gente for pensar na cadeia de comando imutável para todos os seus soldados. Então ainda assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse a aceitar, eu aceitaria sem problema nenhum. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido. Eu trouxe pra vocês algumas das coisas que não foram explicadas e foram cortadas de Gemonster, sim, porque ele tá sendo bastante cortado. Mas é aquilo, explicação não falta aqui. E, mano, as loucuras só estão por acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu e quiser saber sobre mais coisas de Gemonster, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você acompanhar muito mais aqui comigo, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu!